Muito bem, você está comigo no podcast Papo de Pastor. Seja muito bem-vindo. Continue com a gente aqui no vídeo, que hoje a gente tem um bate-papo muito legal com vocês. Faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar aí o seu like para poder você receber notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Roda a vinheta e a gente vem pro vídeo já já. É isso aí, eu estou aqui hoje com ele, o pastor Jander Magalhães. Pastor Jander Magalhães, 59 anos de idade, é pastor presidente da Assembleia de Deus em Ipanema. Pastor Jander também é missionário com um projeto lindo em Cuba. Temos acompanhado aí a história deste que é pastor e também missionário. E não para por aí, que ele também é pregador itinerante, tem viajado o Brasil, o mundo, pregando a palavra de Deus e tem alcançado muitas vidas para o Senhor Jesus. E nós nos sentimos muito felizes em receber pastor Jander Magalhães. Muito bem-vindo no podcast Papo de Pastor. Obrigado aí, acompanhado ali do pastor Toninho, não é isso? Pastor Toninho é natural de Patinga, mas atualmente reside nos Estados Unidos e sempre está aqui conosco e a gente vai bater um papo bem legal. Pastor Jander, obrigado pela sua presença. Alegria minha, pastor Ronan, prazer estar aqui junto com você, com o pastor Toninho, pastor Antônio Marques, amigo de longa data. E é um prazer poder estar aqui compartilhando com você desse podcast Papo de Pastor. Amém. Vamos trocar umas ideias então, pastor Jander. Sempre que nós nos encontramos nos corredores da igreja, em algum evento, ou talvez tomando um café, almoçando, que a gente sempre encontra, tem muitas experiências para contar, né? E atualmente eu até publiquei uma obra falando sobre referenciais, construindo a história relevante, e o senhor é um exemplo disso para a gente, é uma referência aí, com vários anos já de estrada. Fale para a gente um pouco da trajetória de pastor Jander Magalhães na obra do Senhor. Muito bem, eu nasci no lar evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais eram da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Ipanema, Minas Gerais. Diga-se de passagem que é a primeira Igreja Batista do estado de Minas Gerais. Ela tem 119 anos já de história, primeira Igreja Batista do estado de Minas. Quando eu tinha 8 para 9 anos, meu pai foi para a Assembleia de Deus. Eu o acompanhei, aos 13 anos eu fui batizado nas águas, antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Quando eu tinha uns 15 para 16, comecei a gostar da filha do pastor, aí já fiquei quieto lá na Assembleia mesmo. Já ficou quietinho na Assembleia. Me casei antes de completar 19 anos e aos 21 anos eu fui separado ao diaconato, 9 meses depois ao presbitério e 9 anos depois a evangelista. Bacana. E posteriormente também a pastor. Pastor Jander, nessa obra que eu até mencionei com o senhor sobre referenciais, no capítulo 4 eu falo sobre o pastor como sendo o ministro do altar e sacerdote do lar. A tríplice tarefa pastoral que é de ser o pastor da igreja, o esposo e o pai, eu creio que é o maior desafio do obreiro hoje ele desempenhar bem, porque eu conheço pessoas que se deram muito bem no ministério pastoral, porém falharam como pais ou como esposo, ou vice-versa, deram tanta atenção para a esposa e para os filhos que se esqueceram do ministério. Esse desafio que vem, eu até ouvi o senhor contando um testemunho há poucos dias em um vídeo sobre algo que o seu filho enfrentou, e tem um vídeo do senhor circulando na internet sobre isso. Então eu entendo que essa área, esse grande desafio, o senhor poderia aconselhar a gente aí jovem que está iniciando, como ser um excelente pastor, um excelente marido e também um pai abençoador de filhos. Na realidade, tudo isso é um grande desafio, né, para nós como seres humanos. Mas eu acho que essa questão de pai, pastor e ministério está muito vinculado uma coisa com a outra. O que eu preciso entender é que a minha primeira igreja é a minha casa, né? A minha primeira congregação é a minha esposa, os meus filhos, né? E se eu desempenho isso bem como sacerdote, como profeta, como líder, automaticamente na igreja também isso vai refletir. E esse desafio demanda relacionamento com Deus, porque se você caminha com um relacionamento estreito, intrínseco com o Senhor, você tem vida de oração, vida devocional, vida de leitura da palavra, vida de consagração, e automaticamente você governa bem o lar como pastor da casa, e a igreja, isso vai refletir lá também em você como líder. Mas na realidade é um desafio.
Verdade. Se eu amo a Deus mais do que a minha esposa, eu vou amá-la bem também, né? Sem dúvida. Se eu amo Deus acima da minha família, eu vou amar minha família. Porque Deus é o princípio de todas as coisas, né? O amor a Deus está acima de todas as coisas. Então, amar a Deus implica um bom relacionamento com a família e até mesmo, por que não dizer, um relacionamento social, né? João, parece que João que escreve, né? Se eu digo que amo a Deus e aborreço meu irmão, mentiroso. Mentiroso, exatamente. É Que há isso? uma escala de valores, né? Deus em primeiro lugar, Isso. família, a igreja e depois as outras pessoas que estão à nossa volta. Pastor Jander, então a gente falou um pouco aqui sobre experiência, sobre desafio pastoral. Vamos falar um pouco então da visão missionária, né? Do campo missionário, também do desafio do campo missionário. O senhor tem um projeto muito lindo em Cuba, e eu já acompanhei alguns vídeos do senhor viajando até Cuba. E também, não só lá, eu já vi o senhor fazendo ali no campo de Ipanema, o senhor tem viajado ali aquele interior todo, pregando o evangelho, em culto nas casas, culto nas ruas, né? Então, verdadeiramente arde aí uma chama missionária. Fale para a gente um pouquinho sobre missões transculturais, que é o desafio ali em Cuba, e depois fale para a gente também dessas missões locais, né, em torno de casa. O ministério, às vezes Deus dá, né, assim, para alguns pastores uma liderança mais local. E às vezes o Senhor Deus abre o leque um pouco, né? E eu penso que no meu caso, para a glória do Senhor, ele abriu um pouco o leque, né? Eu pastorei uma igreja local, que é a cidade de Ipanema, uma cidade de 20 mil habitantes, né? Nós temos uma igreja que está fazendo agora esse ano 70 anos naquela cidade. Foi fundada pelo pastor José Teodoro da Cunha em 1953, que fez o primeiro batismo. Apareceu ali um evangelista, Geraldo Claudino, e meses depois o pastor José Teodoro da Cunha, amicíssimo do pastor Antônio Rosa, foi para lá, em 1953. E é uma igreja que tem uma história naquela cidade, então hoje eu estou pastoreando, substituí o pastor Divino Portes, né, que fez um grande trabalho ali também. E a nossa igreja é uma igreja local, nós temos 42 congregações, temos um asilo, e é um trabalho bastante próspero. E além desse trabalho ali em Ipanema, né, que o pastor Toninho conhece, esteve lá conosco esse final de semana, e já foi muitas vezes, é um amigo. E além desse trabalho, nós também desenvolvemos um trabalho missionário, que é um trabalho na região toda, né? Nós pegamos 6 municípios, a igreja de Ipanema está em 6 municípios. E além disso, temos os projetos missionários além fronteiras, e missões transculturais. Isso. O maior projeto que temos hoje, que eu coordeno, não é um projeto da igreja de Ipanema só, é um projeto que eu já tinha quando eu fui pastorear, e a igreja de Ipanema é parceira minha nesse projeto. Bacana. É um projeto, eu cheguei em Cuba há 18 anos e 2 meses atrás, e sem conhecer ninguém, sem falar espanhol, sem saber para onde estava indo, e Deus nos deu uma visão com aquele país. Começamos ali com um grupo de 15 missionários adotados, passamos para 50, passamos para 100, e hoje a nossa folha de pagamento são 766 famílias em Cuba. Em Cuba. Um país comunista. É um grande investimento em missões. Sim. E o que é interessante quando a gente pensa, não é quando os irmãos que contribuem com missões, não é um valor, como que eu vou dizer, meramente gasto com missionário. É um investimento. Sim. Que reflete em vida eterna, não é? Sem dúvida. Eu me lembro, o senhor pregando lá em Santa Efigênia, o senhor contou a história do irmão que vendia banana. Eu me lembro que naquela ocasião os irmãos se emocionaram muito com aquela questão. Sim. Porque essa questão de missões é um negócio inexplicável. Às vezes, eu já ouvi alguém dizer que a obra missionária é feita pela promessa dos ricos e pela fidelidade dos pobres. Nossa, os ricos prometem e os mais pobres, às vezes, são os mais fiéis. Aí mexeu bem, né, pastor? É um pouquinho forte. Eu trabalho com missões não só em Cuba, né, mas Guiné-Bissau, Paraguai, República Dominicana, o Haiti, ajudamos também Moçambique, Timor-Leste, Tailândia. Hoje nós estamos ajudando aproximadamente 19 frentes missionárias. O maior projeto é o projeto de Cuba, que é um país comunista. E Deus tem levantado pessoas para somar conosco. Dentre elas, eu tenho uma experiência que eu conto, que é de um irmão que nós temos na nossa igreja, o irmão Paulo. Ele tinha uma feirinha, né? Ele vendia bananas
A feira dele, com R$ 250, você pegava tudo e botava dentro de uma carroça de burro e levava. Mas um dia eu estava na consagração, lá na oração, numa quarta-feira de manhã. Sabe aquele dia que você vai para a consagração assim, que você está meio ruinzinho para orar? Uhum. Ou você não passa por isso? Passa, eu passo. Acho que todo pastor passa. Você está lá enjoado, dizendo, Senhor, que eu estou orando e que o Senhor não vejo, não sei o quê. E eu estou lá murmurando. E quando o Senhor não me mostra nenhum sinal. E eu estou lá murmurando e do lado da minha esposa orando comigo, tadinho, me suportando o enjoamento. E de repente tem alguém orando atrás de mim, no banco de trás. Quem estava orando era a Maildes, a irmã Maildes, esposa do Paulo. E ela não estava com lenço, ela estava com uma toalha no rosto, e ela dizia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Envia cliente lá na feira do Paulo para comprar aquelas bananas, Senhor. Não deixa aquelas bananas estragar, não, Senhor. Manda cliente para comprar banana. E eu fiquei, Toninho, muito impactado com aquilo, pastor Antônio. Ronaldo, porque eu estou lá murmurando e a irmã Mailde pedindo para Jesus mandar cliente para comprar banana. Aí, de repente, acabou a oração, isso foi quarta-feira. Quando foi quinta, apareceu o Paulo lá em casa, o esposo dela, com um envelope na mão, dizendo, pastor, graças a Deus, acabei de vender as últimas 2 pencas de banana, olha o português dele, completei os R$ 50 e eu trouxe aqui para o senhor mandar para aqueles meninos lá da África que o senhor ajuda, porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Que coisa. Eu falei, não tem não, Paulo, nós não temos nada aqui não. Ele me entregou aquele valor, R$ 50, a mulher chorando para Jesus mandar cliente para comprar banana, para completar os R$ 50 para a obra missionária. Para a obra missionária. Aí tudo bem, passou aquele dia, quando foi à noite, cheguei na igreja, o Paulo, diácono, está na portaria, ele falou, pastor, estou alegre demais. Eu falei, o que foi, Paulo? Acabei de comprar uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho assim, ó. E escrevi nela assim, Deus é fiel. E eu quero dizer para o senhor que todo sapato que eu engraxar naquela caixa, o dinheiro é todinho para a missão, pastor. Porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Que coisa linda. Eu falei, tem não, Paulo. Que coisa linda. E esse camarada, ele tem trazido para nós assim, uma lição de fé. Ele cata latinha, litro descartável, desfia e faz aquelas vassouras de reciclagem para vender por R$ 25, R$ 26 para a obra missionária. Eu ouvi o senhor pregando uma vez, o senhor citou uma frase que mexeu muito com a gente naquela ocasião da conferência missionária. O senhor disse, missões é assim, ela fica difícil. Não, começa difícil. Começa difícil. Fica impossível, aí acontece. Aí acontece. Que Deus entra e Ele faz, né? Exatamente, nós hoje estamos numa igreja aí comportando cerca de quase 200 membros. Ipanema não tem o número de quantos membros tem ali, o senhor pode atualizar a gente com isso. Mas a história como começou a igreja agora, nesses locais, é bem interessante, como eu até mostrava o senhor agora há pouco, aquele documento de 1969, né? Isso. Que traz a história aí, a memória do tempo de pastor Antônio Rosa, pastor Pimentel, passando por essas redondezas, deixando a igreja solidificada e estruturada. E era uma época de muito mais perseguições, uma época de que a igreja era vista como inimigo das pessoas, inimigo da religião predominante, né? Mas hoje a gente vê que o evangelho entrou e a igreja está forte, né? Verdade. Pastor Jander, vamos finalizar aqui, porque a gente falou do pastor Jander, presidente, pastor Jander pai, o pastor Jander é esposo e também o pastor Jander é missionário. Vamos finalizar então um pregador, porque o coração aí pulsa também com as mensagens brilhantes do céu para o nosso coração. Como conciliar o pastoreio, a visão missionária e pregar o evangelho? É uma agenda bem agitada, mas também é bem produtiva, vamos dizer assim, né? Na realidade é um grande desafio você conciliar o seu relacionamento com Deus, porque Deus é mais importante do que a igreja que eu pastoreio, porque é primeiro Deus, né? Conciliar a família, conciliar o ministério local, conciliar missões e o ministério itinerante. Na realidade é um grande desafio. É bem desgastante, mas Deus tem nos dado graça, temos conseguido equilibrar isso aí. Mas o que move tudo isso é um fogo aceso no coração, um desejo de ser canal de bênção, né, para outras pessoas, para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho essa visão que o maior salário de um pastor é quando ele vê resultado do trabalho que ele fez. Quando você é canal de bênção para abençoar outras pessoas, isso dá uma satisfação, uma alegria muito grande. Deus tem nos dado graça, né?
de conciliar, de ter um tempo com a família, às vezes nem tanto, mas a gente tem trabalhado em cima disso, de ter tempo com a família, de cuidado. Eu sou bastante cuidadoso e com filhos, né? Eu vou completar agora, vai nascer a 4ª netinha, toda a oportunidade que a gente tem de estar junto. E a igreja local compreende, eu tenho uma equipe muito boa, né? Graças a Deus, pastores, vice-presidentes, auxiliares, pastor local. Você pediu até que a gente atualizasse. Eu sou pastor numa igreja de 20 mil pessoas. Na sede a gente tem quase 400 membros e juntando o campo todo há mais ou menos 1.700 membros. Então é uma igreja com um grupo bom de pessoas. Muito bom. E eu viajo um final de semana para pregar, fico um final de semana, venho aqui uma sexta-feira, porque amanhã eu não posso, não poderia vir. Então verdade. A gente vai revezando. E os pastores, eles eu acho interessante, se adaptam a esse calendário do senhor, porque amam ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do senhor, que é uma mensagem simples, uma mensagem cheia de objetivos e cristocêntrica. É o ponto. A gente tem procurado. Eu estou vendo aí, pastor Júnior, os pregadores tentando arrumar uma firula, enfeitar daqui, enfeitar de lá. E quando eu vejo o senhor pregando com aquela simplicidade, né, do pastor Jander, que viaja o Brasil, aí a gente fica muito empolgado e feliz com isso. Eu acho que não precisa inventar o evangelho não. O evangelho já está aí, é só pregá-lo na sua simplicidade. Verdade.